O anime começa com o nosso protagonista Maki Maehara caminhando pelo corredor refletindo sobre as coisas que já aprendeu na vida. Em toda a sala de aula é a mesma história. Sempre tem aquela galera que ilumina o lugar inteiro com um sorriso e os que ficam na deles, isolados, como é o caso dele. Aí a gente volta no tempo pro começo de tudo. É o primeiro dia de aula e o Maki tá zero animado, porque simplesmente detesta a primavera. A professora chega, se apresenta como Miki Yagi Saga e avisa que vai acompanhar a turma durante o ano. A galera aplaude e ela fica super contente. Enquanto isso, o Maki tá viajando, pensando que é mais um ano escolar, deixando pra trás as despedidas de março e começando os encontros de abril. No meio dessa distração, a professora entrega um questionário pra cada aluno, dizendo que quer conhecer todo mundo. Sente o drama. Isso é o que o Maki mais odeia nessa época. Sem escapatória, ele preenche a folha. Depois, a professora puxa um papel aleatório e adivinha, é o Maki. Ele tem aquela reação involuntária pela falta de sorte absurda de ser o primeiro, mas levanta e fica de pé. A Miki lê a ficha e comenta que ele veio do ensino fundamental Matsubara, perguntando se não é da região. Sem energia, o Maki explica que se mudou no inverno do último ano por questões familiares. A professora nota que nos hobbies ele colocou videogame e nos gostos, nada em especial. Então puxa assunto perguntando o que ele faz nos finais de semana. Sem saída, ele conta que a mãe trabalha nas sextas, ele fica com a casa só pra ele, pede pizza, toma refrigerante de cola, joga na TV grandona e vê umas coisas no computador. A boa vida. A professora pergunta se não tem mais nada. Quando ele diz que assiste filmes, ela quer saber o tipo. Ele responde que curte filmes de tubarão, de crocodilo e uns de baixo orçamento, deixando claro que esse é o gosto dele, e querendo acabar logo com o interrogatório, senta de uma vez. Para não esticar, a professora passa para outra ficha e chama a aluna de sobrenome Amami. Com energia contagiante, a garota se apresenta como Yu Amami, explica que o nome se escreve com os ideogramas de céu, mar e pôr do sol, e deseja um ótimo ano para todos. A Miki elogia o cabelo dela, e a Yu explica que a avó é estrangeira e todo mundo diz que ela é cara da avó quando era jovem. A professora lê que ela veio da escola feminina Tatibana, que tem ensino médio próprio, e fica curiosa. A Yu explica que quis tentar uma escola mista depois de tanto tempo só com garotas. Logo em seguida, puxa a amiga para se apresentar. Com a permissão da professora, ela diz que se chama Umi Asano. Veio da mesma escola, ficou surpresa de caírem na mesma sala e, para ser sincera, já tá cansada da amiga, pedindo pro pessoal cuidar dela. A Yu pula para abraçar a Umi reclamando que ela é muito má, parecendo quase um cachorrinho abandonado. Enquanto as duas brincam na frente, colegas cochicham que deram muita sorte de ter as duas ali. O Maki já deduz que a turma vai girar em torno delas, mas nem liga. E assim, depois da pior primeira impressão da história, o Maki segue passando os dias na solidão, enquanto as duas aproveitam tudo com a turma. Apesar disso, ele pensa que já tá acostumado a ficar sozinho. No fundo, não acharia ruim falar besteira com os amigos depois da aula, mas se convence de que se vira muito bem sem amizades. No intervalo de outro dia, a Yu diz pra Umi que sobreviveram a mais uma semana, orgulhosa por ter pegado no sono só 2 vezes. A Umi lembra que dormir em aula não é motivo de elogio. Enquanto elas conversam, uns caras perto do Maki comentam que a Yu é um anjo na terra e que a Umi também não fica atrás. Nesse momento, a Umi mostra no celular um filme que quer ver. A Yu aga aquela cara de paisagem e tenta disfarçar que achou a ideia meio chata. A Umi diz que tudo bem, ia ver sozinha mesmo. A Yu insiste em assistir junto e pergunta a plataforma. A Umi explica que não tem em nenhum lugar porque é muito alternativo. Combinam de se ver no dia seguinte. Bem nessa hora, o Maki passa do lado e por acaso vê a tela do celular, descobrindo o filme. Quando sai, resmunga baixinho que ela tem bom gosto. Mais tarde, andando pela rua e vendo uns caras rindo juntos, ele solta a palavra amigo sem perceber. Balança a cabeça e segue caminho. Entra numa locadora que adora e vai direto pros clássicos. Na hora de pegar o filme, se afasta ao notar outra pessoa indo pegar a mesma fita e pede desculpas. A pessoa faz um bico. É a Umi, reclamando que estava do lado dele um tempão e ele nem notou. Ela pergunta se é a primeira vez que se falam, mesmo sendo da mesma sala. O Maki concorda, mas lembra da conversa e pergunta sobre os planos dela. A Umi percebe que ele escutou e dá uma bronca de leve, dizendo que ouvir os outros escondido é feio. O Maki fica tenso e pede desculpas, o que faz ela soltar um sorriso. Ela explica que falavam alto e pede desculpas pelo barulho. Aí confessa que a história para Yu era meia verdade. O objetivo dela era conversar com ele. Sente o clima, o Maki é pego de surpresa. Ela mostra uma ficha de apresentação verdadeira, onde escreveu que ama refrigerante de cola e bebidas com gás, que encontrou sua alma gêmea e adoraria ser amiga dele. Ela explica que dessa vez preencheu de verdade, como ele fez no primeiro dia. Sem perder tempo, pede uma recomendação de filme. O Maki pensa e escolhe Tubarão Piranha. A Umi dá risada com a capa, dizendo que não faz sentido. Depois fala do Tubarão Kung Fu, mandando a real que o filme é tão ruim que chega a ser bom. O Maki concorda, esse é exatamente o ponto. E foi assim que os dois viraram amigos em segredo. Voltando para o corredor, é aqui que ele recebe a mensagem da Umi pedindo para se verem. E ele aceita. Mais tarde, a Umi chega no apartamento dele. O Maki avisa que já pediu a comida.
Quando mostra o refrigerante de cola e a batata frita, ela pergunta o prato principal. Como se estivessem em total sincronia, a Umi começa a falar junto com ele, palavra por palavra. Frango teriyaki com alho, queijo dos anjos e demônios, queijo em dobro, maionese extra e o triplo de alho. O Maki fica impressionado e quando ela solta um sorriso provocador, ele diz que ela tem um gosto muito bom. Quem não queria uma sintonia dessas? Fazem um brinde pro fim da semana. A Umi pergunta o jogo do dia. O Maki diz que acordou competitivo e escolheu um jogo de tiro. Ela avisa que vai amassar ele, mas ele lembra que ela perdeu de 10-0 na semana passada. Ela jura que treinou em casa. Depois de um bom tempo, a Umi tá sofrendo nos controles enquanto o Maki joga super tranquilo com um sorrisinho, ganhando como sempre. No fim, a Umi quase soca ao chão, mas ele segura a mão dela por causa dos vizinhos. Frustrada, exige trocar de jogo. Quando a noite cai, ela diz que precisa ir. De repente, o olhar dele trava nela. A Umi percebe, brincando perguntando se gostou do que viu, se cobre e começa a chamar ele de pervertido. Ele explica que só ficou surpreso por ela ser tão magra comendo tanto. Ela rebate que é porque faz exercício e alfineta que com a gordurinha dele ele não tem moral. Dá um beliscão na barriga dele, descobre o ponto fraco e parte pro ataque. Depois de zoar bastante, pega as coisas e vai pra porta. Comenta que é só a terceira vez que se vêem, mas mal pode acreditar no quão bem se dão. O Maki concorda, mas diz que só rolou porque ela tomou a decisão estranha de puxar assunto. Ela rebate que ele é mais estranho por convidar uma garota que acabou de conhecer pra casa. Mudando de assunto, avisa que na semana que vem vão sair. Segundos depois, a ficha do Maki cai. Sair significa sair na rua. Ele corre pro corredor e ela confirma. Compras, comer fora, fliperama. Ela explica que se sente culpada por sempre dar trabalho. Então vai ser a guia dele no mundo exterior. Ele pergunta se vão só os dois. Ela diz que é lógico, já que ninguém sabe que são amigos. Esse foi o acordo, porque ele é um fantasma na escola e ela é o centro das atenções. A Umi provoca, dizendo que ele deve estar nervoso por ter um encontro. O Maki estranha a palavra e nega. Ela diz pra relaxar e que no pior dos casos, se forem pegos, é só dizerem que são namorados. O Maki entra em pânico, mas ela avisa que é brincadeira e vai embora, lembrando que o passeio tá marcado. Mais tarde, o Maki conta pra mãe, que não acredita no que tá ouvindo e pede pra repetir. Ele explica que vai sair com alguém na sexta e quer um adiantamento da mesada. A mãe chega perto e pergunta se ele não tá sofrendo extorsão. O Maki garante que não, que são só amigos. Ela pergunta se não é imaginário. Quando ele nega, fica na empolgação total. O dia chega e a mãe entrega 10.000 ienes, mas ele avisa que 2.000 já estão de bom tamanho. No dia, trocam mensagens para confirmar. Ele com ícone de refrigerante de cola, ela de tubarão. Na escola, a Umi faz um sinal com a mão nas costas pro Maki, que fica tenso. Aí o nota o movimento estranho e a Umi disfarça dizendo que estava coçando as costas. No intervalo, o Maki vai comer num canto afastado e nota um cara prestes a se declarar para uma garota. Tenta sair de fininho, mas tromba com a Yu e a Nima, que querem espionar a Umi e acabam arrastando ele junto. Sente a tensão, os três lá observando de longe. O cara pergunta pra Umi se quer sair com ele. Sem pensar muito, ela manda um "sinto muito", rejeitando na lata. O cara pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não tá procurando nada agora. A Nina comenta baixinho que era impossível aceitar, porque se o cara fica correndo atrás das garotas, é óbvio que vai tomar fora. A Yu concorda e lembra que ele tinha feito a mesma coisa com ela. O Maki pensa que o cara tem muita coragem de se declarar para duas amigas bonitas num espaço tão curto. Enquanto a Umi tenta encerrar a conversa, o cara sugere começarem como amigos. Ela manda direto, assim tem menos interesse ainda. Com o caso encerrado, a Yu pede desculpas ao Maki por tê-lo metido nisso. Antes de ir, pede o celular dele emprestado, salva o número nos contatos e pede para ele dar um toque no dela, avisando que é segredo. Ele se dá conta de que agora tem mais um segredo para guardar. Mais tarde, o Maki conta pra Umi que viu a declaração do veterano, omitindo que a Yu e a Nina também estavam. A Umi garante que não tá chateada. O Maki pergunta se ela é tão popular assim. Ela diz que até é, mas nada comparado a Yu. Curioso, ele pede para explicar o que acha da popularidade. Ele diz que significa gente se aproximando por interesse, lidar com pessoas chatas e que parece um pesadelo. Prefere ficar sozinho a encarar tanta dor de cabeça. A Umi entende, mas acha ele meio dramático, porém logo avisa que é exatamente isso que gosta nele. Como amigo, para não confundir. O Maki responde que ela também não é nada mal como amiga. Ela rebate que se não fosse por ela, ele estaria na pior. Ele devolve dizendo que sem ele, ela não teria com quem falar dos gostos nerds. Isso acende o espírito competitivo dos dois e pegam os controles para mais um duelo. A semana passa até chegar a sexta do passeio.
O Maki manda mensagem avisando que tá indo pra estação. A Umi, ainda com a Yu e a Nina, solta a velha desculpa de ter coisa pra fazer em casa. A Nina rebate que mesmo reclamando, ela parece feliz e acusa que deve estar escondendo um namorado. A Yu acha absurdo, mas hesita e pergunta só pra confirmar. A Umi dá um peteleco na cabeça dela e uma bronca na Nina, tudo na esportiva. Na estação, o Maki chega e é surpreendido pela Umi por trás. Ela zoa o visual todo preto dele, aconselhando combinar as cores da próxima vez. O Maki foca na parte da próxima vez. Ela deu a entender que vão sair de novo. Ele a leva numa loja com pegada otaku. A Umi acha curioso, mas avisa que tá adorando conhecer lugares novos. Ela pede pra ele falar com mais intimidade, mas quando ele tenta, chama pelo sobrenome, sem os tratamentos formais, e fica tenso. A Umi faz bico porque ele não usou o primeiro nome. Ele propõe trocar nomes, mas usa a desculpa de que não são tão próximos. Ela, pra não sair perdendo, ameaça arrastar ele pra sessão de maiores de 18 anos. Com a vitória garantida, vão comer num fast food, onde a Umi recomenda uma antologia chamada Anjos do Tubarão. O Maki fica interessado e pergunta se pode fazer planos com ela toda semana. Ela saca que ele tá preocupado com a Yu e a Nina e garante que se encontra com elas nos outros dias. Nesse momento, umas garotas reconhecem a Umi como a que rejeitou o veterano e começam a falar que ela nem é tudo isso. A Umi fica chateada, pega uma batata frita e, num tom carinhoso, pede pro Maki abrir a boca, fingindo que são namorados. Ela fala alto de propósito e dá um chute por baixo da mesa para ele entrar na onda. As garotas concluem que deve ser só alguém parecida, porque a popular não sairia com aquele cara. A Umi levanta furiosa por falarem assim dele, mas o Maki pede pra deixar pra lá, garantindo que o importante é que ela conhece ele de verdade. Ela senta brava e pede pra irem pro fliperama, onde se divertem de montão. Depois de um bom tempo, o Maki sugere que é hora de ir. Ele avisa que vai ao banheiro primeiro. Sozinho, pensa no quanto tudo aquilo é estranho. Nunca imaginou que sairia com a Umi, mas acha que valeu a pena e fica feliz. Na mesma hora, é pego desprevenido quando a Yu aparece com a Nina e outros caras da escola. A Nina não reconhece o Maki sem uniforme. A Yu pergunta se ele tá acompanhado. Ele diz que sim, e nessa hora o celular toca. A Umi escuta toda a conversa. A Yu fica feliz e convida ele para andar com o grupo. A Nina tenta alertar a Yu para não pressionar o Maki, mas na inocência dela, a Yu acha que quanto mais gente, melhor. A Nina não pensa assim. E a Yu pergunta na lata se ela não vai com a cara do Maki, deixando a Nina sem saída. O Maki entende porque a Umi prefere sair só com ele nas sextas. Mantendo a calma, recusa o convite e explica que tem gente que não nasceu para grupo. Forçam a barra para acompanhar e ficam exaustas. Ele sabe porque é assim. Percebendo que falou demais, resume que já tem planos com um amigo e vai embora, deixando a Yu sem palavras. Quando encontra a Umi, ela agradece por ter salvado ela. Aí resolve abrir o coração. Conta que faz mais ou menos um ano mergulhou nas coisas nerds. Ela sempre foi a líder, a que mantinha a turma unida. É o que acontece quando se é bonita e inteligente. Mas não demorou para entender que as pessoas pararam de agradecer e começaram a achar que era obrigação dela. A pressão acumulou até ela sentir que ia enlouquecer. E encontrou refúgio nos hobbies, querendo um amigo para compartilhar. O Maki diz que ela devia ter falado antes. Ela concorda, mas lembra que nunca tinha feito amizade com o garoto. Pede desculpas pela confusão do dia e avisa que vai falar com a Yu, que mandou mensagem preocupada se deixou ele irritado. O Maki sente que é ele quem devia pedir desculpas, mas a Umi diz para relaxar, é para isso que servem os amigos. Isso traz uma paz gigante pro Maki. Ela começa a fazer cafuné nele devagarzinho e quando ele pega no sono, aproveita para agradecer mais uma vez. No dia seguinte, a Yu vai direto falar com o Maki, fazendo reverência para pedir desculpas por ter incomodado ele. Isso chama a atenção da sala inteira. O Maki diz que ela tá perdoada e que sabe que a intenção foi boa. Feliz, ela pergunta se ele tem tempo depois, porque quer trocar uma ideia. Ele topa, mas quando ela pergunta bem alto se ele não trocou de número, a sala inteira para. Agora geral sabe que ele tem o contato da popular Yu Amami. O Maki lembra de fininho que era para ser segredo. A ficha cai e ela se despede igual um robô, voltando dura pro lugar. Ele recebe uma mensagem da Umi com um adesivo gigante de OK. Depois da aula, a Yu explica que estava nervosa de ficar a sós com o garoto, por isso a Umi está acompanhando. Ela garante que a Umi é ótima em guardar segredos. Entrando no teatro, a Umi solta um muito prazer em conhecê-lo e o Maki segue a corrente. As duas comentam que a Nina está seguindo eles de novo e saem correndo puxando o Maki pela mão. A Nina sai do esconderijo gritando para pararem, mas a Umi grita de volta chamando ela de paparazzi. No meio da correria, o Maki comenta que a Umi parece se divertir e embora ela diga que é coisa da cabeça dele, não solta a mão em nenhum momento. Quando despistam a Nina, o Maki sugere irem para casa dele. A Umi dá bronca, dizendo que ele não pode convidar uma garota que acabou de conhecer assim, fingindo indignação. No fim, vão para lá mesmo. A Umi avisa que estão ali para falar do que rolou, mas antes, com um sorriso de dar medo, pergunta como é que os dois têm o número um do outro. Sem escapatória, contam a verdade. A Umi dá um peteleco na testa de cada um como castigo e manda irem direto ao ponto. A Yu faz reverência ao Maki, pedindo desculpas por ter ignorado ele no outro dia.
O Maki aproveita para se desculpar pelo que disse na hora de ir embora, explicando que se retrai em grupos grandes. A Yu conclui que ele deve gostar muito do tal amigo, fazendo os dois ficarem vermelhos por dentro. Para quebrar o clima, a Omi avisa que tá tudo resolvido. Mas antes de ir, a Yu estende a mão e pergunta se ele gostaria de ser amigo dela. O Maki e a Omi são pegos de surpresa, mas a Yu mantém aquela essência inocente e gentil que é a marca registrada dela. E é assim que o episódio 2 chega ao fim. No dia seguinte, o nosso protagonista chega na escola naquele pique de sempre, tranquilão, na dele, tentando não chamar atenção. Só que assim que a Yu bate o olho nele, ela já solta o nome do cara na frente de todo mundo, chega perto e ainda manda um "Nossa, hoje o dia tá bonito, né?" Um climão daqueles. O nosso mano até tenta concordar, mas aí a Nina aparece querendo saber se o tal Maki que a Yu comentou é uma rara. E pra Yu isso é óbvio, né? Ela até dá uma zoada na Nina, perguntando se ela não sabe o nome do próprio colega. A Nina tenta explicar que não é bem assim, mas a Yu corta logo dizendo que eles simplesmente fizeram as pazes. Parece fofo, mas o problema é que a sala inteira entra em choque quando ouve isso. O pessoal mais sem noção já começa a criar teoria de que ele tá chantageando a menina de algum jeito, e é por isso que eu falei que as coisas desandaram. Agora a Nina tá morrendo de curiosidade para saber o que eles ficaram fazendo ontem quando sumiram juntos. Enquanto isso, a fofa da Umi manda uma mensagem pro Prota pedindo desculpas pelo jeito sem filtro da amiga. E mais tarde rola uma parada curiosa. Os três acabam indo almoçar juntos meio que por acaso. A Yu tá super empolgada e a Umi também curtiu o lugar, porque é bem reservado e bonitinho, e faz sentido, já que esse é o refúgio onde o Prota costuma comer sozinho. Ele nunca imaginou que estaria ali dividindo a mesa com as duas. Acontece que logo no recreio, a Yu chegou nele e pediu para almoçarem juntos, o que deixou a turma empolvorosa de novo. Os caras estavam morrendo de inveja e ficaram encarando o pobre do Prota com uma cara nada boa. A Umi até tentou avisar a amiga que ela estava sendo bem inconveniente. Só que a Yu não é maldosa, ela só é meio desligada mesmo. Ela acha que como ele não curte multidão, ficar só entre eles seria mais confortável. Na inocência dela, ela não vê problema nenhum, o que é verdade só em partes. A Umi pergunta o que o Maki acha disso tudo, e ele confessa que também fica meio nervoso com a situação. Aí, a solução genial da Yu para resolver o conflito é levar os três a almoçar juntos. Como ontem deu certo, ela achou que ia funcionar de novo. E como o Prota já tá pegando confiança na Umi, ele acabou aceitando. E foi assim que esse trio improvável foi parar lá. Na hora de comer, a Yu fica de olho na marmita do Maki, porque a comida parece estar muito boa. Ela já vai logo pedindo um pouquinho para provar, e como o Maki é um cara educado e zero pão duro, ele divide na hora. Ela fica impressionada com o talento dele na cozinha, e ele explica que cozinha sempre porque a mãe trabalha demais. Isso deixa a Yu até meio chateada, pensando que ele cozinha melhor que muita gente por aí. Enfim, ela se acaba na comida dele de tanto que gostou. A Umi também pede um pouco e quando prova, fica até frustrada, porque é injusto o cara mandar tão bem assim. E o Maki é tão diferenciado que faz até sobremesa. Ela se empolga mais ainda e pergunta qual foi a última coisa boa que ele preparou. Ele conta que esses dias fez umas panquecas soufflé que ficaram no ponto. Isso é mais um golpe no orgulho da coitada da Yu, que já tentou cozinhar antes e achou que ia ganhar dele pelo menos nos doces, mas viu que não dá para competir. E o pior é que o Maki é super modesto, diz que é simples e que só segue tutorial do YouTube. A Yu morre de inveja porque agora ela ficou com vontade de provar os doces dele também. Com toda sua gentileza, o Prota diz que se ela quer tanto, ele pode preparar algo para ela qualquer dia. A menina fica radiante na mesma hora. Ela não quer perder tempo e já pergunta se pode ir na casa dele hoje mesmo. O Prota acha que tudo bem e a Yu já planeia levar a Umi junto também. Depois disso, ela sai rapidinho para comprar algo para beber e sozinhas, a Umi comenta que a amiga é sim uma pessoa incrível, algo que o Maki já percebeu, mas que ela é ligada no 220. É tão inocente que parece um cachorrinho. Mas aproveitando o momento, a Umi fica séria e pergunta se ele não tá sendo muito criticado por causa dela. Não é por mal, mas ela sabe que a Amami não tá nem aí pro que os outros pensam, o que é uma das maiores qualidades dela, mas que acaba sobrando pros outros. O Prota diz que não se importa, porque já tá acostumado com isso. Além do mais, não é como se estivessem perseguindo ele, e ele duvida que passe disso. Só que a Umi explica que se rolar qualquer problema, quer que ele avise. Afinal, querendo ou não, eles estão falando da Amami, a garota mais gata da sala.
Ouvir isso deixa o prota meio pensativo, mas ele sabe que é verdade. Ninguém deu um título oficial, mas virou regra geral. A Amami é a número 1 e a segunda mais bonita é a nossa querida Umi. Mesmo assim, ele tenta dizer que isso é bobeira e ninguém leva a sério. Mas pro ponto de vista da Umi, é um fato. A Yu sempre foi a mais linda, tanto por fora quanto por dentro. O prota ia falar algo, mas ela já manda que logo mais ele vai acabar gostando dela também. Nisso, a Yu volta e começa a conversar com a amiga, mas o protagonista fica ali remoendo o que ouviu e começa a cair a ficha de algumas coisas. E para fechar, a gente vê uma cena interessante. A Nina aproveita que as meninas estão sozinhas se trocando para aula de educação física e pergunta para Yu de onde veio esse interesse repentino pelo nosso protagonista. A explicação dela é bem simples. Ele é gente boa demais, tem opinião própria e olha nos olhos quando fala. Algo que a Umi também faz muito, por isso ela se sentiu à vontade com ele. O tempo vai passando e logo eles já estão na casa do nosso prota depois da aula. Ele prepara o doce que prometeu e olha, o cara é mestre mesmo, porque as duas limparam o prato. E isso deixou a Yu até meio borocochô, porque ela sabe que nem seguindo a receita passo a passo conseguiriam um resultado daqueles. A Umi caiu na risada, dizendo que a amiga nunca presta atenção nos detalhes, mas a Yu não deixou barato e lembrou que a Umi também não é exemplo para ninguém. No último dia dos namorados, ela tentou fazer chocolate e o resultado parecia um carvão queimado que ela chamou de biscoito. O prota achou curioso e elas explicaram que na escola antiga, as meninas trocavam chocolates entre si e era a maior diversão. Aí o Maki lembrou que elas estudaram juntas na escola Tatibana, que é a mais chique da região. Ele achou meio estranho elas terem mudado juntas para uma escola comum, mas preferiu não perguntar nada agora e só curtir o momento jogando videogame. E não é que a Yu é fera nos games, ela deu uma surra na Umi e até no nosso prota. O Maki ficou de cara e pediu umas dicas de como ela fez certas jogadas, e a Yu, toda solícita, chegou bem pertinho dele para mostrar. Enquanto isso, a Umi só observava a cena com aquele olhar de quem tá analisando tudo. Quando já estavam indo embora, a Yu lembrou que esqueceu de convidar o Maki para sair também, já que ele pagou o lanche e ela queria retribuir chamando ele para comer fora, já que cozinhar não é o forte dela. Só que a Umi já avisou de cara, dessa vez ela não vai junto. A Yu achou injusto, mas a Umi insistiu que os dois iam se virar muito bem sozinhos. Tá na cara que a Yu quer se aproximar mais do Maki, tanto que ela liga pra ele logo depois perguntando se ele quer sair na sexta. Mas o nosso garoto surpreende e diz que já tem planos com outra pessoa. Orgulho do meu garoto. Assim que a Umi ouve isso, ela finge que esqueceu o celular e sai correndo de volta pra casa do Maki. Ela chega lá morta de cansaço e fica encarando ele. O prota pergunta se ela esqueceu algo e a reação dela é dar um apertão no nariz dele e dizer que ele se vê amanhã, saindo correndo logo em seguida e deixando o coitado sem entender nada. No dia seguinte, os dois estão lá no clima de sempre, falando de coisas que curtem. O Maki comprou o volume novo de um mangá que ela adorou, e a Umi já ficou doidona querendo saber onde ele escondeu. Ele tentou dizer que nem ele leu ainda, mas para ela isso não é problema, o plano é lerem os dois juntos. Eles vão pro quarto dele, mergulham na história e passam por um turbilhão de emoções. O mangá estava tenso, parecia que ia dar tudo errado, mas no fim deu tudo certo. A Umi curtiu tanto que resolveu ler de novo e passou o dia inteiro ali com ele. O prota, cansado de tanto ler, resolveu fazer um café para despertar. Ia perguntar se ela queria, mas viu que a gata já tinha capotado de sono. Ele achou engraçado como ela confia nele a ponto de relaxar assim, mas o sono acabou pegando ele também e os dois dormiram ali mesmo. Até que acontece o maior pesadelo de qualquer homem. O prota acorda assustado e já vai pedindo desculpas pra Umi, achando que era ela chamando. Só que quando ele vira, dá de cara com a mãe dele assistindo a cena toda. Ela saiu mais cedo do trabalho e agora quer uma explicação muito boa pro que tá vendo. Depois de ouvir a história, a mãe dele, como uma mulher responsável, liga pra família da Umi, pedindo 1000 desculpas pelo vacilo do filho. Enquanto isso, os dois conversam escondidos, meio sem jeito com a situação. A mãe do Maki termina a ligação e avisa que, como já tá muito tarde, a Umi vai passar a noite ali. A menina fica super sem graça, mas a sogrona insiste e já manda ela ir pro banho, avisando que vai separar uma roupa. A Umi tenta dar um toque pro Maki sobre o climão, mas o prota sabe que não dá pra bater de frente com a dona da casa, então ele só manda ela seguir o fluxo. Ela vai pro banho e ele fica sozinho com a mãe. Ela diz que já estava achando estranho o cheiro de perfume feminino na casa todo sábado e pergunta desde quando a Umi frequenta o lugar. Ele explica que já faz uns meses, mas deixa claro que são amigos e não tem nada rolando. A mãe diz que confia nele, mas dá aquele sermão. A Umi ainda é uma garota e ele precisa ter mais cuidado e consideração. O Maki entende o recado na hora e já planeja se desculpar direitinho com ela no dia seguinte.
O Prota vai pro quarto dele trocando de roupa e fritando os neurônios de tanto pensar, mas a paz não dura muita. De repente, a Umi bate na porta e vai entrando. Ela explica que as roupas que a mãe dele emprestou ficaram pequenas e ela teve que apelar pro moletom dele mesmo, o que pra ele é de boa, mas o climão de vergonha entre os dois é nítido. Ele avisa que vai dormir na sala pra ela ficar com a cama, mas antes que ele escape, a Umi segura o braço dele porque quer bater um papo reto. Primeiro, ela começa a provocar, dizendo que ele é um bad boy por fazer uma beldade como ela passar a noite na casa dele. O Maki rebate na hora, falando que a culpa é dela, que dormiu que nem uma pedra, embora, no fundo, ele também se sinta meio culpada. No fim, os dois admitem que vacilaram por estarem tão relaxadas e sentem que aprenderam a lição, mesmo sendo dois rebeldes sem querer. Aproveitando o clima calmo, o Prota decide tirar uma dúvida. A Umi já saca que ele quer saber como fica a situação deles e o segredo de ficarem saindo juntos. Tá ficando difícil esconder isso. Então ela promete que vai achar o momento certo pra contar pra Yu, mas pede pra ele continuar agindo normalmente. Ele confia nela e decide encerrar o dia. Antes dele sair, ela deseja uma boa noite, mas os dois ficam tão sem jeito de falar isso cara a cara que a vergonha bate forte de novo. O Prota desce voada, se enterra no sofá e a mãe dele, passando por ali plena, ainda pergunta se ele não quer dormir com ela. Ele só finge demência e tenta apagar. No dia seguinte, os dois vão direto para casa da Umi. Quando a mãe dela aparece, o Prota quase tem um treco de nervoso, mas se apresenta todo educado como Maki Mahara. A dona Sora Sanagi, uma quarentona bem-humorada, se apresenta também e já vai dando um puxão de orelha na filha. Ela diz que não tem problema se divertir, mas que quer saber onde ela anda e com quem, para não ficar preocupada. Os dois pedem desculpas e prometem ter mais cuidado. Aí a seriedade acaba e a Sora começa o interrogatório. Como é que ele virou amigo da filha dela? O Maki fica todo vermelho enquanto ela bombardeia o coitado com perguntas. Ela diz que a filha é toda misteriosa e que, como mãe, ela só quer saber como é que a menina conseguiu o primeiro namoradinho. A Umi surta na hora, diz que não é da conta dela e reforça pela 1000ª vez que eles não são namorados. Ela até avisa o Maki pra não dar corda pra velha bruxa e vai buscar umas frutas pra eles comerem. A mãe dela ainda tira sarro, dizendo que a filha é desajeitada demais para cortar fruta, mas aproveita que a Umi saiu para pedir um favor sério, pro Maki cuidar bem da filha dela. Mesmo com esse jeito doidinho, ela é uma boa pessoa. O Maki dá aquele sorriso e diz que já sabe disso. A Sora fica toda feliz e já libera geral, dizendo que se quiserem fazer festa de pijama, pode ser lá na casa dela também, que aí ela fica de olho e mais tranquila. A Umi volta correndo, corta o papo da mãe e tenta calar a boca da mulher, que continua provocando como se fosse uma criança. O tempo passa e, de volta às aulas, a professora avisa que precisa de 2 voluntários para organizar o festival esportivo. Ninguém quer o BO, óbvio, então a solução é o sorteio. E não deu outra, o Prota tira o papel premiado e vira o representante dos meninos. O clima azeda porque alguns alunos começam a rir da menina que for sorteada com ele, dizendo que ela vai ser babado cara, já que ele nem consegue falar em público. A Nina fica furiosa com a falta de respeito, sabendo que eles só fazem isso porque a Yu deu bola pra ele. A Ubi tá bem espumando de raiva. O Maki já esperava por isso, e as outras garotas estão fugindo da responsabilidade, só pra não ficarem perto dele e serem alvo de fofoca. Ele tenta manter a pose, mas claro que essas piadinhas machucam. Só que bem no meio desse climão, a própria Yu levanta, pede licença pra professora e solta a voz pra sala toda ouvir. Por acaso todo mundo aqui odeia o Mahara ou o quê? O silêncio é imediato. E esse foi o final do episódio. Comenta a palavra parte 4 para eu saber que você acompanhou até aqui e quer ver o desenrolar dessa treta, que eu vou te dar um coração no comentário. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo, porque o hype tá só começando. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.